Império Brasileiro. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Deixou de ser uma colônia governada pelo reino português e passou a ser um Estado nacional, que significa ter um governo próprio. Após a independência, o Brasil adotou a monarquia como forma de governo. Dom Pedro I foi o monarca, o imperador. Também houve a elaboração de uma Constituição em 1824. O poder foi dividido em executivo, exercido pelo imperador, legislativo, formado por duas câmaras, a dos senadores e a dos deputados, judiciário, exercido pelos juízes, moderador, exercido pelo imperador, que controlava os outros poderes. A Constituição imposta pelo imperador, só os homens eram eleitos e eleitos. A Constituição imposta pelo imperador, só os homens eram eleitores e eleitos, desde que tivessem determinada renda. Isso significa que a maioria dos cidadãos brasileiros não tinha direito político. Os homens mais pobres, as mulheres e os escravizados não poderiam votar nem ser votados, ou seja, não podia participar da política. Glossário: renda, riqueza, quantia em dinheiro. República. Vimos que na Grécia Antiga, um bom governo é aquele em que os cidadãos possuem seus direitos políticos e sociais assegurados. Um bom governo permite a participação de todos os cidadãos na administração dos bens públicos, ou seja, todos aqueles bens que são de uso comum a todos. Essa forma de governo é chamada república. A palavra república é originária do latim, língua oficial da civilização romana na antiguidade. É formada pela união das palavras res mais publicae, igual coisa mais pública. Vocês já decidiram algo coletivamente? Dentro da sala de aula ou com outros colegas? A república funciona de maneira parecida, por meio de nossa participação política, nas eleições e no cotidiano. Ela se baseia na vontade de cada um, somada para tomar decisões e garantir que todos sejamos ouvidos. Ela é uma forma de governo que administra todas as coisas que são de uso comum para que todos vivam com dignidade. Outra característica da República é o fato de os cidadãos escolherem seus representantes entre si. Isso significa que todo cidadão pode se candidatar a um cargo político. Caso receba maior número de votos, a pessoa é eleita e cada governo possui tempo determinado por lei. República Brasileira. A proclamação da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1888. República Brasileira. A proclamação da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1889. Oficia a primeira Constituição Republicana, é de 1891. Com esse documento, houve extinção do poder moderador. Entretanto, permaneceram os poderes executivo, legislativo e judiciário. Legislativo e judiciário. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Adminis Fonseca, um militar. As pessoas mais pobres não participaram desses processos. Quando foi proclamada a República no Brasil, a maioria das pessoas não pôde participar da vida política, pois os analfabetos não podiam votar. Se aproximadamente metade das pessoas
Metade da população era de mulher e a maior parte dos homens era analfabeta. Pode-se afirmar que nesse período pouquíssimas pessoas participavam da política brasileira. Invasão política, divisão política e administração do Brasil. De 1889, oficialmente na Constituição de 1891, o Brasil foi chamado República dos Estados Unidos. Houve República dos Estados Unidos do Brasil. Desde a Constituição de 1967 até hoje, são uma República Federativa do Brasil. Na Constituição de 1988 está definida a organização política e administrativa do Brasil. Leia o artigo 18 da Constituição Federal. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de todos os autônomos nos termos desta Constituição. O texto da Constituição indica que o território brasileiro está dividido em Estado, município e Distrito Federal. Os estados são as unidades federativas. O Distrito Federal também é uma unidade federativa e compreende a capital nacional, a cidade de Brasília. Império Brasileiro. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Deixou de ser uma colônia governada pelo reino português e passou a ser um Estado nacional, que significa ter um governo próprio. Após a independência, o Brasil adotou a monarquia como forma de governo. Dom Pedro I foi o monarca, o imperador. Também houve a elaboração de uma Constituição em 1824. O poder foi dividido em executivo, exercido pelo imperador, legislativo, formado por duas câmaras, a dos senadores e a dos deputados, judiciário, exercido pelos juízes, moderador, exercido pelo imperador, que controlava os outros poderes. A Constituição imposta pelo imperador, só os homens eram eleitos e eleitos. A Constituição imposta pelo imperador, só os homens eram eleitores e eleitos, desde que tivessem determinada renda. Isso significa que a maioria dos cidadãos brasileiros não tinha direito político. Os homens mais pobres, as mulheres e os escravizados não poderiam votar nem ser votados, ou seja, não podia participar da política. Glossário: renda, riqueza, quantia em dinheiro. República. Vimos que na Grécia Antiga, um bom governo é aquele em que os cidadãos possuem seus direitos políticos e sociais assegurados. Um bom governo permite a participação de todos os cidadãos na administração dos bens públicos, ou seja, todos aqueles bens que são de uso comum a todos. Essa forma de governo é chamada república. A palavra república é originária do latim, língua oficial da civilização romana na antiguidade. É formada pela união das palavras res mais publicae, igual coisa mais pública. Vocês já decidiram algo coletivamente? Dentro da sala de aula ou com outros colegas, a república funciona de maneira parecida, por meio de nossa participação política, nas eleições e no cotidiano. Ela se baseia na vontade de cada um, somada para tomar decisões e garantir que todos sejamos ouvidos. Ela é uma forma de governo que administra todas as coisas que são de uso comum para que todos vivam com dignidade. Outra característica da República é o fato de os cidadãos escolherem seus representantes entre si. Isso significa que todo cidadão pode se candidatar a um cargo político. Caso receba maior número de votos,
A pessoa é eleita e cada governo possui tempo determinado por lei. República Brasileira. A proclamação da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1888. República Brasileira. A proclamação da República no Brasil aconteceu em 15 de novembro de 1889. Oficia a primeira Constituição Republicana, é de 1891. Com esse documento, houve estados extinção do poder moderador. Entretanto, permaneceram os poderes executivo, legislativo e judiciário. E judiciário. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Adminis Fonseca, um militar. As pessoas mais pobres não participaram desses processos. Quando foi proclamada a República no Brasil, a maioria das pessoas não pôde participar da vida política, pois os analfabetos não podiam votar. Se aproximadamente metade da população era de mulher e a maior parte dos homens era analfabeta. Pode-se afirmar que nesse período pouquíssimas pessoas participavam da política brasileira. Divisão política e administração do Brasil. De 1889, oficialmente na Constituição de 1891, o Brasil foi chamado República dos Estados Unidos. República dos Estados Unidos do Brasil. Desde a Constituição de 1967 até hoje, são uma República Federativa do Brasil. Na Constituição de 1988 está definida a organização política e administrativa do Brasil. Leia o artigo 18 da Constituição Federal. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de todos os autônomos nos termos desta Constituição. O texto da Constituição explica que o território brasileiro está dividido em Estado, município e o Distrito Federal. Os estados são as unidades federativas. O Distrito Federal também é uma unidade federativa e compreende a capital nacional, a cidade de Brasília. Império Brasileiro. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Deixou de ser uma colônia governada pelo reino português e passou a ser um Estado nacional, que significa ter um governo próprio. Após a independência, o Brasil adotou a monarquia como forma de governo. Dom Pedro I foi o monarca, o imperador. Também houve a elaboração de uma Constituição em 1824. O poder foi dividido em executivo, exercido pelo imperador, legislativo, formado por duas câmaras, a dos senadores e a dos deputados, judiciário, exercido pelos juízes, moderador, exercido pelo imperador, que controlava os outros poderes. A Constituição imposta pelo imperador, só os homens eram eleitos e eleitos. A Constituição imposta pelo imperador, só os homens eram eleitores e eleitos, desde que tivessem determinada renda. Isso significa que a maioria dos cidadãos brasileiros não tinha direito político. Os homens mais pobres, as mulheres e os escravizados não poderiam votar nem ser votados, ou seja, não podia participar da política. Glossário: renda, riqueza, quantia em dinheiro.
República. Vimos que na Grécia Antiga, um bom governo é aquele em que os cidadãos possuem seus direitos políticos e sociais assegurados. Um bom governo permite a participação de todos os cidadãos na administração dos bens públicos, ou seja, todos aqueles bens que são de uso comum a todos. Essa forma de governo é chamada república. A palavra república é originária do latim, língua oficial da civilização romana na antiguidade. É formada pela união das palavras res mais publicae